Tem que ouvir, né, uma palavra bonita dessa. Amém, vamos orar agora, terminou o culto, vamos tirar a oferta. Eu não queria nem pregar em cima dessa palavra, né, irmãos? Uma palavra que foi, então, assim, falada de uma forma simples, mas uma verdade que não vai mudar nunca. Interessante que a palavra de Deus é simples. Ela é simples, mas é eficaz. Ela muda o nosso comportamento. Ela tem o poder de gerar em nós um novo comportamento. Que poder tremendo, né? Então eu vou falar algumas palavras com vocês sobre um assunto que, já que ele falou aqui nessa passagem, eu quero ler em Filipenses capítulo 2 com vocês. E nós vamos ver que nós precisamos realmente ter um sentimento diferente daquele sentimento que nós somos levados a ter pelo mundo, um sentimento de grandeza, de poder, mas um sentimento que estava em Cristo Jesus. Capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu vejo aqui, amados, que o chamado de Paulo, ele chama a atenção da igreja de Filipos, dos filipenses, para que eles tenham o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual tipo de sentimento? É interessante que o que Jesus queria? O que Jesus passou de informação? O nosso irmão falou que Jesus está muito mais preocupado com os pecados do que realmente com as necessidades físicas, necessidades financeiras da gente. Por quê? De que vale, ele falou, o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo neste mundo e perder a sua alma? Hein? De que vale? A gente pode ganhar e pode conquistar coisas neste mundo, mas tudo isso vai passar um dia, é verdade? Agora, aquele que é perdoado, que tem a salvação da sua alma, ele é uma pessoa rica com Deus. Jesus falou a palavra do rico e sensato. Assim é todo aquele que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. Tudo que ele tem vai morrer. E o que ele deixar, para quem vai ficar? Agora, que tipo de sentimento? Primeiro, o sentimento, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é, para nós servirmos ao Senhor, amados, nós temos que ter esse sentimento, rejeitar em nós todo o sentimento de poder, de comando. Eu posso, eu mando, eu tenho, né? Então, o sentimento que Jesus teve não foi esse. Ele, sendo Deus, ele não usurpou isso, ele não usou isso para benefício próprio. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso nos chama também a desejar sempre ser como Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz, aniquilou-se a si mesmo. Sabe, amados, em Romanos 7,18, Paulo diz, em mim, na minha carne não habita bem algum. Então o que nós podemos tirar de proveito da carne? Nada. E Jesus Cristo, ele está mostrando que para que ele desse alguma coisa dele, teve que aniquilar-se a si mesmo.
E hoje a coisa mais difícil que tem é nós aceitarmos a palavra de Jesus que falou: quer ser meu discípulo? Então negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque nós estamos sendo ensinados que Ele precisa de nós, que nós temos muita importância. Claro que temos importância. Como que não temos importância se Deus se preocupou tanto conosco que mandou Jesus aqui ao mundo para morrer por nós? Isso já aprova tudo. Ele não precisa provar mais o amor dele por nós, é verdade? Precisa? Deus precisa provar o seu amor por você e por mim? Não. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele já provou, já acabou. Parece que é um escritor chamado Max Lucado, ele disse isso num dos livros dele. Que se ele tivesse salvado a gente e depois deixado o diabo fazer com a gente o que quisesse, já tinha feito tudo. Porque essa é uma salvação da nossa alma, amados. É algo que ninguém pode comprar, ninguém pode adquirir por mérito, ninguém consegue por obras, não se consegue por nada e por dinheiro nenhum desse mundo se consegue a salvação. Mas através de Jesus Cristo nós conquistamos gratuitamente, somos salvos, aleluia. E por que somos salvos? Porque nós cremos em Jesus e permitimos que Ele venha morar na nossa vida. Mas olha, que haja em vós o mesmo sentimento. É preciso que nós tenhamos isso na nossa vida. Isso é, a cada dia nós lembremos-nos de que a Bíblia nos recomenda que haja em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Qual é a sua importância? Aqui está: aniquile-se a si mesmo. Não queira ser poderoso, não queira poder, não queira ser o bom, o melhor. Deixe Deus fazer de você aquilo que Ele quer ser. Que você seja. Deixe Deus fazer aquilo que Ele tem já nos planos dEle para a sua vida, para a minha vida. Deus já tem. Romanos 8:29 fala isso. Ele já nos predestinou obras. Mas nós podemos nos afastar dessas obras predestinadas por Deus e perdermos no caminho aquilo que Deus preparou para nós. Agora acontece outra coisa, amados, que Ele tomou a forma de servo. Jesus tomou a forma de servo. Veja a importância de nós nos colocarmos numa posição em que nós possamos ser comparados a Jesus. Servos. O que o servo faz? Está sempre desejando servir, não ser servido. Esses dias eu coloquei no Facebook algo, até chamando a atenção: ei! Coloquei assim como: ei! Você que pensa que é dono da igreja, lembre-se, Deus não dá igreja a homens, mas Ele dá a homens a sua igreja para servi-la, porque ela já tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Então nós somos o quê? Servos. E como servos, amados, essa é a nossa maior autoestima. Negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Parece que isso, no lado humano, psicologicamente, acaba com você. Deixa você lá embaixo. Tira a sua razão e a motivação da sua vida. Exatamente ao contrário. Quando você percebe que ao depender do Senhor, quando você percebe que quando você toma a forma de servo, aniquila-se a si mesmo, isso é, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que Paulo mesmo falou isso. Isso significa, amados, que você vai se sentir uma pessoa agora, aleluia, atuando como Cristo, andando como Jesus, agindo como Cristo, e as pessoas vão olhar para você e não vão ver você, vão ver Jesus em você, e as pessoas precisam de Jesus. E elas vão olhar para você e vão dizer: opa, eu preciso disso aí. Elas não entendem porque você é assim, mas elas vão entender que Jesus está na sua vida. Elas vão dizer: eu preciso disso. O que é isso? Você fala: é Jesus. Aí fala assim: então eu quero isso. Mas você quer? É fácil. Ele também quer você, porque Ele morreu por você. Então para isso a nossa vida tem que pregar. E para que eu mostre Jesus ao mundo, eu tenho que desaparecer. O João falou: convém que Ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Quando Jesus aparece em nós, amados, aí sim, as pessoas ficam falando o seu nome. Olha o fulano, mas não é você, não é eu, é Jesus. Agora, se nós quisermos aparecer, Jesus deixa, só que é por pouco tempo. Quando eu
estava nos Estados Unidos, me prometeram, me convidaram para a televisão, me convidaram para fazer, e eram propostas que me tirariam do rumo, da reta, do objetivo, do ideal, da chamada de Deus. Eu falei, não, eu não posso. Rapaz, você está perdendo a oportunidade. Mas olha, meu negócio é Japão. Você já foi lá, você já ganhou tantas almas lá, mas você não precisa mais não. Talvez Deus queria esse trabalho com você lá, era esse tempo, já fez, agora você está aqui, deixa Deus te usar aqui. Eu falo assim, você não é obrigado a entender a chamada, quem tem que entender a chamada é quem Deus chamou. Então, se é a vontade de Deus que eu fique aqui, Ele vai falar para mim. E depois disso nós viemos pela segunda vez e logo 2 meses depois nós voltamos para lá e viemos definitivamente para o Japão. Estamos aqui já há 12 anos trabalhando para o Senhor e sem arrependimento algum. Eu olho para trás e não vejo nenhum arrependimento de nada, porque tudo que fizemos guiados pelo Senhor foi feito da maneira de Deus, do jeito de Deus. E hoje Deus está ampliando algumas coisas na nossa vida, ampliando as igrejas, os obreiros, as pessoas que Deus tem chamado para trabalhar conosco. Deus falou lá no Brasil conosco, vocês vão para treinar pessoas, para preparar meus servos, para preparar obreiros na minha seara. Vocês vão trazer muitos de volta à minha comunhão. Eu não entendia o que significava, que quer dizer isso, mas não importa. É como o nosso irmão falou, Deus é soberano, amados. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a minha. Nós não podemos achar que Deus errou, Deus se enganou, Deus está sendo injusto com a gente. Tudo que acontece conosco é vontade de Deus, mas tem um propósito definido de Deus para a nossa bênção. Glória a Deus. Quando Deus quis colocar José num lugar alto, primeiro Ele deixou José ir lá no fundo, esvaziar-se de tudo que podia dizer, foi eu que conquistei. E depois que José passou mais de 20 anos sofrendo, até por causa de um sonho que ele teve, sofreu várias perseguições. Lá no final, Deus cumpriu o sonho na vida dele, porque ele obedeceu. Então, o segredo para que Deus realize os seus sonhos na nossa vida, não é dizer, aquele que tem sonhos, que tem promessas, não morre. Eu provo na Bíblia que tem promessa, morre também. O povo de Israel morreu no Egito, nas areias do deserto, com promessa de entrar na terra prometida. Mas por que morreu? Porque desobedeceu. Mas quem obedece, cumpre. Quem obedece, entra. Quem obedece, faz. Quem obedece, chega. Porque Deus é o Deus que cumpre a sua palavra e é fiel. Aleluia. Então ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é, não quis o poder, não quis aparecer, não quis ser, né? Achado que ele era o máximo na época. Ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele fala, eu vim para as ovelhas perdidas, eu vim evangelizar os pobres, eu vim ajudar a libertar os cativos. Lá em Mateus 11 ele falou, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu alivio vocês. Sabe, toma sobre você o meu jugo, aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar descanso para a tua alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve, você não vai fazer a força. Vem comigo que eu faço a força por você. Jugo é canga, aquele negócio que coloca no... Então, se você coloca, já pensou, se tiver 2 bois na canga, um fraco e um forte, o forte vai ter que arrastar o fraco. Não é verdade? É isso que eu estou dizendo. Você está fraco? Vem aqui, entra lá embaixo da minha canga que eu te levo, amém. Só me faz o meu jugo. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Ele não vai deixar você carregar nada além do que você pode suportar. E essa é uma garantia bíblica que você nunca vai ter problema com ela, porque foi Deus quem falou. Ok? E a quarta coisa que ele fez, amados, fez-se semelhante aos homens. Ele fez-se semelhante aos homens, por quê, amados? Porque que era o homem? Veja Romanos 7,14. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, lá no versículo 14, olha o que Paulo falou a respeito da vida de uma pessoa que está vivendo um momento triste na sua vida. 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido
sobre pecado. Olha, Jesus tomou a forma de homem sujeito a pecar. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Em tudo, em todas as áreas da vida. Desde lá, assim que ele foi batizado, que foi levado ao deserto para ser tentado, até durante os períodos da vida, ovacionado pelas multidões, aclamado rei, ele podia exigir e querer aquilo, mas ele não fez. Por quê? Porque não teve por usurpação ser igual a Deus e fazer aquilo que o povo queria. Ele queria fazer a vontade do Pai Celestial. Interessante que ele tomou essa forma. E o quarto, semelhante aos homens, semelhante a nós, vendidos sobre o pecado. Lá em Hebreus 4,15, tem uma frase, um versículo que eu gosto muito e uso muito aqui na igreja, muitas vezes quando prego. Os irmãos deviam guardar esse versículo no seu coração e lembrar disso sempre. Essa promessa que temos aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que ela fala por nós claramente algo maravilhoso que nos dá uma esperança, uma fortaleza, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. E ele fala aqui no versículo 16, então vamos chegar a ele com confiança, não achando que ele não vai nos receber, mas a confiança de que ele vai nos receber. Interessante que nós falamos aqui no sábado retrasado sobre o Salmo 23, o versículo 6 daquele salmo, que fala: a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, Deus sabe que você vai errar no percurso da sua trajetória na vida aqui na terra, mas ele diz, a tua misericórdia, a tua bondade, elas vão me seguir. Quando? Todos os dias da minha vida. E isso me dá a certeza que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia. Como é bom saber disso. De tantas lutas que a gente passa, tantos problemas com a gente mesmo, o nosso caráter muitas vezes quer voltar a ser o que éramos antes, nos faz viver uma vida carnal, e nós lembramos quem somos, não somos nós carnais, somos espirituais, e nós queremos voltar então à vida espiritual. Ei, eu não posso mais voltar à minha vida velha, agora eu sou uma nova criatura, eu sou espiritual, aleluia. E isso nos dá uma força para reagir. E nós devemos sempre dizer: não, Senhor, não quero mais viver eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Como é bom poder falar isso. Como é bom você poder dizer: Cristo, vive em mim. Sabe? Comanda-me. Orienta-me pelo teu Espírito. Oh, Senhor, segura minha mão. Me trate como uma criança que não tem ainda juízo. Me segura a atravessar a rua, me segura em todo lugar, porque eu sabe que se me soltar, eu me perco, eu não tenho noção do perigo, muitas vezes. É gostoso quando você sente que o Senhor está segurando você. Todas as armadilhas que o inimigo prepara contra você, de uma forma você escapa. E você chama isso de sorte muitas vezes. Que sorte que eu tive. Quase que eu bati, quase que eu caí. Não é sorte. É a mão do Senhor protegendo. É a mão do Senhor guardando. Porque nós somos dele. Mas ele fez tudo isso por nós. Ele humilhou-se a si mesmo. O que é humilhar-se a si mesmo, amados? Jesus reconheceu que ele estava numa condição de submissão à vontade do Pai. E lá no jardim, quando aquele sufoco do momento da hora, do sofrimento que ele iria passar, a sua alma a Bíblia diz que a sua alma se angustiou tanto, que ele transpirava. Os médicos explicam isso, amados, como
uma reação do organismo quando a pessoa está num desespero muito, uma aflição muito grande dentro dela. Ela transpira e pode romper vasos que saem como gotas de sangue. E a Bíblia diz: o seu suor saiu como grandes gotas de sangue. E ele aqui fala, humilhou-se a si mesmo. E naquele momento que ele podia dizer: não quero, Pai, eu não vou tomar esse cálice. Mas ele disse: Pai, não é possível que isso aconteça sem que eu tome esse cálice, mas faça-se conforme a tua vontade. Então aqui ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como a gente precisava disso. Assim como Jesus se humilhou, nós precisamos reconhecer, amados, que somos pecadores. E como pecador é impossível que a gente, por nós mesmos, saímos do pecado. Dependemos 100% do Senhor, da sua misericórdia. No capítulo 7, no versículo 20 de Romanos, nós encontramos uma palavra de Paulo mostrando como é frágil um homem que está na carne. Ora, eu faço, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo dizia que nós temos um homem interior. Esse homem interior é o homem espiritual que quer fazer a vontade de Deus. É o novo nascimento em nós, que somos habitados pelo Espírito Santo no nosso espírito. Mas também existe ainda a natureza pecaminosa em nós que nos atrai para o pecado, e a Bíblia chama isso inclinação para a carne. E explica que a inclinação para a carne leva à morte, mas a inclinação para o Espírito leva à vida e à paz. Essa paz que a gente sente quando é tentado e fica ali, de repente você decide-se pelo Senhor, então você sente paz. Oh, obrigado, Senhor. Eu venci mais essa. Entendeu? A nossa vida é isso, amados. É uma vida de sofrimento das tentações, mas uma vida de vitórias a cada dia. Com Cristo Jesus não há como a gente ver perder nada. E obediente até a morte. Morte de cruz. Sabe, quando Saul ele foi chamado por Deus para executar uma sentença contra os amalequitas, aquele povo que, quando o povo de Deus saiu do Egito e queria passar por dentro da terra deles, eles, além de não deixar passar, ainda fez guerra contra os israelitas, o povo de Deus, os hebreus. Deus prometeu aos amalequitas que iria um dia destruir aquela nação. Mas enquanto o povo de Deus assumiu a terra prometida e teve o período dos juízes, ainda não aconteceu nada, porque Deus estava tratando com o seu povo ainda. Mas assim que o povo quis um rei, Deus estabeleceu um rei, agora o povo tinha um exército, porque agora era um país. Embora Deus não quisesse daquela forma, como ele mesmo disse para Samuel: ó Samuel, não foi a mim que rejeitaram, foi a ti, não foi a mim. Porque eu reinava sobre eles através de você, mas eles querem um homem, né? E foi aí que, através de Saul, o primeiro rei de Israel, Deus mandou que ele fosse cumprir a sentença. Diga: vai lá, Saul, me lembrei de Amaleque, vai lá e destrua todos, não deixe viver nada e nem ninguém. E quando Saul, agora com o exército, foi, Deus deu a ele a vitória sobre os amalequitas, ele volta trazendo alguma coisa. Trouxe o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e trouxe o gado com a boa intenção de sacrificar ao Senhor, um gado bonito e bom que ele viu, ficou com dó de sacrificar. Mas Deus tinha dado uma ordem, que não trazia nada, não traga nada. E quando Samuel questionou Saul sobre isso, ele quis se justificar. Isso é uma coisa problema para Deus. Não se justifique diante de Deus. É melhor você reconhecer logo e dizer: eu pequei mesmo, Senhor, me perdoa, me ajuda, do que você tentar explicar a Deus por que você pecou. Porque
é a gente chover no molhado e querer explicar as coisas para Deus. Olha, Deus sabe, deixa eu te explicar. Como a gente trata Deus como se fosse alguém que não soubesse, né? E Deus está olhando para a gente e fala assim, pô, eu conheço até a tua intenção de amanhã, para você me explicar para mim o de hoje. E o de que você fez. Então é melhor a gente se humilhar e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei. Aí Saul foi se explicar, Deus rejeitou Saul. E Samuel disse a ele lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, ele disse assim, melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul tinha dito, esse gado que eu trouxe é para sacrificar para o teu Deus. Samuel disse, Deus, muito mais do que sacrifício, Deus quer obediência. Então muitas vezes nós não obedecemos a Deus e queremos pagar a Deus de outra forma, com algum presente, alguma dádiva ao Senhor. Até mesmo o nosso sacrifício de louvor, para que Deus aceite, tem que estar debaixo da obediência, amados. E Jesus obedeceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso ele sabia que você e eu jamais poderíamos pagar pelos nossos pecados. Por mais obras boas que fizéssemos, por mais que trabalhássemos incansavelmente na obra do Senhor, nós não conseguiríamos pagar. Então Jesus veio, Deus fala, paga, meu filho, preço, acaba com essa dívida, vamos salvar essa multidão que tem o coração que deseja a salvação. Hoje nós estamos salvos por isso, sabia? Esse grande amor de Deus. Mas que seria bom lembrarmos sempre que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E interessante que se fizermos isso e sermos crucificados também, o que Paulo falou? Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Robson, você tem ideia de que é isso? Rapaz, é um negócio sério isso. Mas é necessário isso. É a única forma de você sentir a plenitude. A plenitude da presença, da amizade de Deus na vida. É quando você puder dizer, Senhor, já não vivo eu. Estou crucificado com Cristo. É você ter todos os teus desejos colocados diante do Senhor e dizer, eu só vou fazer aquilo que o Senhor quiser. Estou aqui, Senhor. Morri para mim, para os meus desejos, meus caprichos, e vivo para Ti. Mas, amados, se isso acontece, olha o que Deus vai fazer. Deus o exaltou soberanamente. Deus vai nos exaltar, amados. Deus vai exaltar você. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz que quando os homens levantarem-se contra você, o salmista disse, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Deus vai te honrar. Os inimigos vão ver você sendo servido por Deus. Deus o exaltou soberanamente. Deu-lhe um nome sobre todo nome. Ao nome dele se dobra todo o joelho. Sabe, amados, em Cristo, levamos as pessoas junto conosco a dobrar os joelhos e adorar a Ele, somente a Ele. Porque é isso que hoje, nesses últimos dias, por causa do humanismo, por causa desta pós-modernidade, em que colocou o homem no centro, a importância é que Deus tem que servir ao homem com tudo que Deus pode servir, riquezas, poder, autoridade. E aqui nós estamos lembrados que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então
Então, se há em nós esse sentimento também de desejo de morrer para nós e viver para Deus, Deus recebe a nossa oferta, o nosso sacrifício em obediência ao Senhor. E toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, sabe, através da sua vida. Porque através da vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja, muitos glorificaram o Senhor. Deus pode permitir até que o inimigo venha tirar a nossa vida um dia, mas a nossa morte glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Até na nossa morte. Eu me lembro quando eu li o livro de David Wilkerson, quando ele foi entrar lá no Brooklyn, naqueles meios daqueles drogados, e ele, Nick, com a faca na mão, queria cortar ele, e ele falou: eu vou te cortar todinho, seu pregador. E ele disse assim: Nick, você pode me cortar, mas cada pedacinho de carne meu que você jogar no chão vai estar dizendo para você: Nick, Jesus te ama, Nick, Jesus te ama. Entendeu, amados? Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. O valor da nossa vida só tem valor se estamos dispostos a perder. Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, achará. Isso é vida. Interessante que tem um corinho antigo que falava: isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida carregando a cruz. Não fala de uma vida soberana, de poder, de autoridade, de estar por cima, né? Mas uma vida alegre, levando a cruz, enquanto não acabar o nosso tempo nesse mundo. Oferecemos-nos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o nosso corpo. Veja como o Espírito Santo levou a Priscila a falar, depois o William falar, e a mensagem minha já estava aqui preparada exatamente dentro desse contexto de se oferecer. E o oferecimento a Deus deve ser dentro de um critério de obediência ao Senhor. Jesus foi obediente. Ele foi tão obediente que entendeu que a forma dele sacrificar-se a Deus, que ele seja agradável ao Senhor, seria ele entregar a sua própria vida. Tem alguém que disse aí que Jesus foi obrigado a morrer na cruz. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então eu fico com essa palavra de Jesus. Ele não foi obrigado, ele quis dar a sua vida por nós. Amém. E essa vida trouxe vida para nós. A morte dele, aleluia, não pôde permanecer na morte, porque a Bíblia diz: solta as ânsias da morte. Não podendo mais segurá-lo. A morte queria segurar Jesus na sepultura, mas a Bíblia diz: solta as ânsias da morte. Não podendo mais retê-lo no seio da terra, ele ressurge triunfante. Venceu a morte. E venceu todas as coisas. Aleluia. E Deus deu a ele todo o poder. E Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ficar em pé, mas vamos orar ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, como é bom adorar esse Jesus, como é bom falar desse Jesus. Quando eu estava ouvindo os irmãos falar, eu via que o assunto estava dentro de Jesus. É Jesus, mas assim, tem que falar desse Jesus maravilhoso mesmo. É gostoso falar dele porque ele é todo poderoso. Que Deus o abençoe. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai querido e santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. E aqui, ó Deus, meditarmos nesta palavra que nos motiva e nos convida a sermos iguais a Jesus, a termos o mesmo sentimento, de não, ó Deus, termos o desejo do poder
que hoje está sendo insuflado no seio da tua igreja. Aleluia. Mas sim, um sentimento de renúncia, um sentimento de, ó Deus, de se aniquilar para que o Senhor apareça em nós. Por isso, Jesus, mais uma vez nesta noite, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos. Mais uma vez nesta noite queremos nos converter um pouco mais e entregar a Ti nossos desejos, para que o Senhor faça em nós o Teu querer. E quando as pessoas puderem olhar para nós e não ver mais nós, ver o Senhor em nós, então saberemos que estamos cumprindo e tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, nós te pedimos essa bênção, essa graça, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar.